Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa terça-feira, dia de refletirmos a respeito de passagens ou dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a presença dos amigos e vamos à nossa prece de hoje, como gostamos de fazer ao iniciarmos as nossas tarefas. Já é o hábito na Casa Espírita e continua sendo então o nosso hábito aqui também. Agradecemos já a companhia de Dilza, Jane, que estão conosco, Brígida, sejam bem-vindas, vamos fazer nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus, Pai, descendo sobre nós, através dos enviados do Mestre querido Jesus, possam iluminar nossas consciências, apacentar nossos corações, fortalecer em nós a fé e a esperança, para continuarmos a caminhada que estamos empreendendo nessa encarnação. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, amigos, mais uma vez, Tânia, Cazuco, sejam bem-vindas, Laura, Betinha, Sérgio, muito obrigada pela companhia e que possamos todos aproveitar ao máximo tudo que nos é oferecido pelos amigos espirituais em momentos como este, quando nos encontramos. Nós estamos refletindo a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a obra da codificação espírita, que estamos fazendo o nosso estudo, e hoje o nosso capítulo é o capítulo de número 2. Deixe só um instantinho pegar aqui. Vamos pegar o Evangelho aqui, para que nós tenhamos logo a abertura do capítulo número 2, com a passagem que lhe diz respeito. Bem, esse capítulo número 2 tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós vamos ver que o capítulo todo é um incentivo à vida futura. Quando na doutrina espírita falamos em vida futura, estamos falando de vida além da vida material, além da vida terrena que estamos vivenciando nesse instante. Então estamos falando da nossa vida no mundo espiritual. E com base em que vem essa reflexão ou esse tratado a respeito da nossa vida futura, da vida além da nossa vida material? A base está no Evangelho de João, no seu capítulo 18, versículos 33 a 37. É isso que abre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai ter três reflexões de Kardec a respeito dessa passagem do Evangelho de João, que a primeira é a vida futura, a segunda a realeza de Jesus e a terceira o ponto de vista. E depois tem uma comunicação fazendo parte daquela instrução dos espíritos que tem em todo o final de capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ter um momento em que os espíritos contribuem com uma página psicográfica dentro daquele tema que está sendo enfocado. Assim, nós vamos nesse capítulo iniciando pela reflexão de João. E a reflexão de João, nesse capítulo 18, versículos 33 a 37, diz o seguinte: Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, em cima desta citação do Evangelho de João, no seu capítulo 18, é que todo esse capítulo vai se desenrolar. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai se desenrolar. Bem, vamos lá, que nós estamos aqui com Cláudia, Rosângela, sejam bem-vindas, Ivete, são os amigos que participam conosco, Yara, muito bem-vindos todos.
e nós vamos tirar um som um minutinho aqui para não termos um problema de microfonia. Pronto. E aí nós ficamos à vontade para refletir com os companheiros. Então, analisando essa primeira fala de João, é o momento em que Jesus é levado até Pilatos. E o grande lance da prisão de Jesus era porque ele estava com discurso revolucionário, levando a outros conhecimentos que não aqueles pregados, e havia desde o Antigo Testamento uma ideia de que um Messias, o rei dos judeus, deveria surgir a qualquer momento para libertar o povo. Então a questão de ser um rei, a questão de colocar um reino em perigo de se acabar, era também algo material que eles estavam preocupados. E por isso Herodes pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? Porque era essa a informação que Herodes tinha, de que o rei dos judeus havia nascido uma época e agora estaria ali para ajudá-los. Então, por conta disso, Jesus responde a ele: o meu reino não é deste mundo, deixando claro que ele não queria nada material. Ele não tinha nada a ver com os reinos materiais, com os poderes que a matéria confia a determinadas pessoas. E se o meu reino fosse deste mundo, aí ele justifica. Se ele fosse um rei terreno, ele teria ministros, ele teria os seus generais, ele teria o seu exército a defendê-lo de forma que ele não caísse na mão dos judeus. Então Jesus deixa claro que ele não tinha essa coorte de criaturas sob o seu comando, como um rei teria, que poderiam defendê-lo em alguns momentos. Ele disse: não, se eu fosse um rei, eu teria meus ministros a tomar conta de mim. Mas por agora, diz ele, por agora, o meu reino não é daqui. Então, primeiramente, ele respondeu: o meu reino não é deste mundo. E depois, dizendo que era algo além da materialidade. Mas depois ele reforça: por agora, este meu reino, que é algo além da materialidade, não é daqui. O que significa dizer que um dia será. Por agora não é. Então, um dia, este reino que transcende a materialidade terrena estará implantado nas consciências humanas na face da Terra, ou estará em vigência, será a norma de conduta das vidas terrenas para esse link com o que transcende a materialidade. E aí Herodes, então, sem entender bem, disse: mas tu és rei? Porque ele está falando de um reino. E Jesus responde: olha, você que está dizendo isso, eu não estou aqui como rei. Eu vim aqui, ele disse, eu não nasci, nem vim a este mundo. Se ele está dizendo não vim a este mundo, significa que ele estava em outro. Então, quando ele diz eu não nasci, quer dizer, a forma de chegar nesse mundo, nem vim a este mundo, quer dizer, nem segui essa trajetória para estar aqui, então ele era um extraterrestre até então, porque ele diz nem vim a este mundo, ele estava em outro. Senão para dar testemunho da verdade, para falar de coisas importantes às pessoas, para orientar as pessoas. E aí ele vai dizendo: mas quem vai ouvir a minha verdade? Quem vai entender? Todo aquele que é da verdade. Então todo aquele que tem uma visão, uma aceitação, uma compreensão maior do que ele está dizendo, esse é o da verdade, e esse vai ouvir, vai entender a sua fala. Então aquela criatura, aquele espírito aqui encarnado, que já tenha maturidade suficiente, que consiga ter essa visão do que é que Jesus está falando, vai compreender fácil tudo o que ele estava orientando. Muitos não o compreenderam. Ele mesmo diz isso, né? Então vamos lá, os amigos.
Gil chegando, graças a Deus, fez boa viagem, está conosco novamente. Cidinha, Thelma, sejam bem-vindas. Terezinha, Lília, Simone, Cláudia, Rosângela, olha que pessoal que chegou aqui, Cida. Sejam todos bem-vindos. Terezinha, Rosa, Vera, Divone, sejam bem-vindos e vamos seguindo. Mara, Júlio César também chegando. Vamos refletir então, posto esta fala de Jesus e essas explicações, ele fala então de um reino fora da matéria terrena, um reino que será o futuro nosso, ao qual nós estamos destinados. E é por isso que a primeira reflexão que Kardec traz é sobre essa vida futura. Que vida futura é essa que Jesus falava, que mostrava essa continuidade? Então, analisa Kardec o seguinte, que Jesus, no comportamento e nas falas de Jesus, o fim a que se destina a humanidade é o objeto das principais preocupações, deveria ser objeto das principais obrigações do homem sobre a terra. Jesus fala de um fim a que se destina a humanidade. É a paz, é o bem, é a alegria, é a fraternidade, é a iluminação das consciências, é a aquisição do conhecimento, é o cumprimento das leis de Deus. Tudo isto deveria ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas esse nosso futuro. Mas não é isso que nós vemos acontecer. As preocupações dos homens sobre a terra estão muito dentro do tempo presente, das situações momentâneas da nossa vida. Não se pensa muito para frente, não. Todas as máximas de Jesus, elas se referem a esse grande princípio, dessa continuidade do existir, da vida além da vida, todos os ensinos dele e dessa perspectiva de melhoria das criaturas. Então, todos os ensinos de Jesus, todas as suas máximas, se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura e seus preceitos de moral, não teriam razão de ser. Porque Jesus está dizendo, olha, seja bom, perdoe até o inimigo, faça o melhor, honre pai e mãe, cumpra as leis. Para quê? Para a vida momentânea, onde muitas pessoas até fazendo isso dizem, mas a minha vida não dá certo, as coisas para mim são mais complicadas. Então, nós vemos que se não houvesse essa continuidade do existir, numa sequência evolutiva a que todos estamos sujeitos, essa moral de Jesus, a moral da prática do bem, da implantação do reino dos céus na terra, não teria sentido. Não haveria razão de ser. Por isso, ele foi, sim, incompreendido e é até hoje incompreendido pelos que creem somente na vida presente. Então, aqueles que têm olhos voltados só para as coisas materiais, só para as situações do mundo nesse instante, essas pessoas não compreendem essa fala de Jesus. Não entendem do que é que Jesus está falando. Não decodificam a sua mensagem, porque não tem embasamento suficiente para isso. Esse dogma da vida futura que ele apresenta é o ponto central do ensinamento de Jesus. Esse dogma da continuidade da vida futura. Quando estamos falando em dogma, devemos sempre lembrar que não estamos aqui falando de dogmas no sentido religioso como algo que uma religião preconiza, seus adeptos cumprem sem qualquer questionamento. Esse é o dogma dentro de um território do sagrado de uma religião. Ela tem seus dogmas e os seus seguidores cumprem esses dogmas, às vezes sem entender, mas cumprem, porque entendem que é imperioso ter essa atitude. Mas quando se fala em dogma aqui dentro dos ensinos espíritas, nós entendemos o dogma como o que a palavra representa, é um pilar de uma filosofia, é base de uma filosofia. Os dogmas são os ensinos que dão sustentação a uma filosofia. Então, a filosofia trazida pelo Cristo para nós,
que é o modo de entender os questionamentos da vida, um dos pilares da filosofia do Cristo é exatamente essa questão do reino além da vida além da vida. E é por isso que Kardec analisa. Esse dogma é o ponto central do ensinamento do Cristo, porque a partir dele, do entendimento dessa continuidade do existir, independente de um corpo físico, de estar aqui encarnados, vestindo a carne, que dá às criaturas a capacidade de entender o que Jesus está falando, de aceitar, de investir nessa proposta que Jesus está falando. Então, esse dogma é sim o ponto central dos seus ensinos. E por isso justifica Kardec, é a razão pelo qual foi colocado entre os primeiros assuntos logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Vemos que é o segundo capítulo do Evangelho. Logo houve um entendimento da proposta da vinda do Cristo, de Moisés, do Espiritismo, que vem revelando leis, que vem ajudando. Então houve esse ensino no primeiro capítulo, mas de cara começa aqui a filosofia de Jesus a ser mostrada. Veja a importância que tem desse entendimento da transcendência, da vida que continua, da vida espiritual, que é a nossa vida futura. Então, só esse dogma pode justificar os absurdos da vida terrena. Quando nós olhamos tudo que Jesus ensina, olhamos essa transcendência, a gente diz, meu Deus, esse povo se matando por pouca coisa aqui, coisas terrenas que não vão levar a caminho nenhum. Então, a gente vê os absurdos da vida terrena e ele também nos fala da possibilidade de harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, há um absurdo de comportamento na vida terrena, mas há a oportunidade de ajustar-se, harmonizar-se com a justiça divina. Todos nós teremos essa oportunidade. Vamos lá, Lourdes, boa noite, Marcelo, Thaís, muito boa noite. Em seguida, então, Kardec, dentro dessa ótica, desse postulado, desse dogma da vida que transcende, da vida futura, da imortalidade, ele vai analisar como os judeus viam isso àquela época. Então, ele diz assim, os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura, sobre a imortalidade, sobre a continuidade do existir. Eles tinham ideia disso, mas não tinham clareza nessas ideias. O que eles acreditavam? Que os anjos, eles acreditavam, sim, anjos existem, o anjo anunciou a Maria, o anjo apareceu a Isabel, enfim, as narrativas dentro do Novo Testamento, no judaísmo e mesmo no Antigo Testamento, vez ou outra fala de anjos, que são seres espirituais que vêm ajudar a caminhada terrena. Então eles dizem, Kardec diz que eles acreditavam nos anjos, mas o que é que eles não sabiam? Eles não sabiam que os homens terrenos, os homens que vivem aqui na Terra, pudesse se tornar anjos um dia. Porque e experienciar a natureza angélica. Na lei de evolução, então lá aquela questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala do átomo primitivo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Desculpe. Então, quando diz isso, que do átomo primitivo tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, dizendo essa trajetória que nós fazemos. E nessa trajetória é que é possível dentro da caminhada evolutiva. Porém, nós sabemos que o processo é longo. Então eles aceitavam a ideia de anjos, mas não entendiam que os homens pudessem chegar à angelitude. Os anjos seriam seres especiais,
Deus teria criado anjos e demônios. Então, seriam seres especiais que viriam ajudar os homens. Não homens que evoluíram e chegaram, seres, né? Espíritos que começaram simples e ignorantes e transformaram-se em criaturas iluminadas, angelicais. Essa é a nossa trajetória. Daí, quando se estuda também evolução dos mundos, nós vamos ver a que mundo se destina uma população angelical. Não é o momento da nossa Terra. Poderemos ter alguns anjos nessa face da Terra, aqui encarnados para alavancar essa humanidade terrena. Então eles acreditavam em anjos, mas não sabiam dessa possibilidade de homens, ou seja, os espíritos que atualmente estão encarnados na fase hominal, possam chegar à fase angelical. E eles observavam as leis de Deus, mas observavam que essas leis, que quem cumprisse as leis de Deus, quem observasse rigorosamente aquelas leis propostas, era recompensado pelos bens terrenos. Muitas pessoas ainda pensam assim, que se cumprir toda aquela lei de Deus, os mandamentos, andar muito certinho com a sua religião, o sucesso material, o dinheiro, o poder chegará até ela. Achando que é só por isso que se vai cumprir então uma proposta de uma lei divina. Achavam sim que teriam recompensas terrenas. Pela supremacia, achavam que haveria então a supremacia da sua nação no mundo. Então os judeus achavam que se cumprissem todas as leis corretamente, eles seriam o primeiro povo do mundo, aquele que teria a supremacia sobre todos os povos, porque eles eram o povo escolhido. Isso dava a eles um status maior que das outras criaturas. E pelas vitórias sobre os inimigos, eles achavam também que cumprindo toda os seus quesitos religiosos, sairiam vencedores contra os inimigos em todas as batalhas, em todos os embates. Não é a isso que se presta a lei de Deus, mas era assim que entendiam. Era essa cabeça, essa forma de pensar. Anjos existem, são seres especiais. Se cumprirmos as leis, vamos ter sucesso, dinheiro, proteção, vamos vencer as guerras, vamos nos livrar dos inimigos. Então, essa era a cabeça de época. Moisés, quando ele retira o povo do Egito e traz as leis de Deus, ele confirma tudo isso. Essa forma de pensar, vocês são sim o povo escolhido, os anjos são seres especiais que vêm a nós para nos ajudar. Então ele confirma para aquela população isso. Mas por que ele faz isso? Porque aquela humanidade da época, daquele momento da história envolvida ali, era um povo ignorante, quer dizer, um povo que desconhecia. Ignorante não é sentido pejorativo, ignorante é no sentido exato da palavra, ignorar, desconhece. Ele não tinha conhecimento. E por que não tinha conhecimento? Porque a grande maioria da população era formada de pastores, de pessoas que viviam no campo, de pessoas que não tinham acesso às letras, porque não sabiam ler, não sabiam interpretar um texto. Então, eles não tinham diálogos mais elevados, porque a vida se resumia ao pastoreio, àquela área agrícola que eles viviam. Então, por conta disso, eles tinham essas crenças e Moisés não tira deles isso, porque ainda assim é uma forma de disciplinar o comportamento, fazendo com que cumprissem corretamente aquilo que era preconizado na lei de Deus. Então esse povo, ele precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Era aí que estavam seus olhos, nos interesses do mundo. Eles queriam terra, eles queriam rebanho, eles queriam ganhar nas guerras. Então era isto que era proposto e era com isso que Moisés acenava a eles para que eles andassem
corretamente andassem nos trilhos. Vamos lá ainda, boa noite Marcelo, boa noite Vânia, Patrícia, sejam muito bem-vindos. Jesus, depois de Moisés, então essa foi a época de Moisés, ele permite que esse povo mantenha essa forma de pensar. Vem Jesus dentro daquele mesmo povo. O que ele veio fazer? Ele veio revelar que existia um outro mundo. Ele veio falar de um reino dos céus. A mensagem de Jesus é isso mesmo, é falar do reino dos céus. É falar dessa transcendência, dessa continuidade do existir. Então ele veio falar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus, mais que a dos homens, né, se realiza, porque nós estamos acostumados na terra à justiça ou injustiça dos homens. Mas na espiritualidade, o que vigora é a justiça de Deus, é a lei. Quando falamos de justiça de Deus, não é Deus sentado no trono apontando os pecados, os erros, os defeitos, separando as criaturas, não é isso não. A justiça de Deus está na perfeição das leis que regem todo esse universo. Então nós estaremos sujeitos à justiça divina porque estaremos sujeitos à lei de Deus que rege esse universo. E essa lei é imutável porque é de Deus. Lei mutável é dos homens. Lei imutável é a lei divina. Então estamos sujeitos a isso. Foi isso que Jesus veio dizer a essas criaturas. Desse um outro reino onde a justiça de Deus vigora e onde os bons são recompensados. E aí parece que existe até algum privilégio pelo comportamento, por ser bom. Não, não é privilégio. A recompensa é encaixar-se ou retornar à harmonia da lei e usufruir dos benefícios que esta harmonia traz. A recompensa é estar bem. Esta é a recompensa. Mas Jesus também teria que falar em recompensa porque eram pessoas também interessadas em coisas materiais. É o seu reino para o qual voltará ao deixar a terra. Ele explica isso. Tanto que ele diz, eu vou ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está falando o tempo inteiro que ele tem um trânsito até o Pai e que ele deixaria a terra para voltar ao lugar de onde ele veio para nos ajudar. O juiz está nos dizendo, nossa moral, ética, respeito Jesus no coração com seus ensinamentos. Exatamente. A nossa moral, a nossa ética e esse respeito que precisamos ter por todos esses ensinamentos, isso é algo que está se desenvolvendo conosco ao longo do tempo. E nós precisamos mesmo cumprir. Nós precisamos dar conta disso. Assim, continua Kardec a analisar, dizendo de Jesus, que ele evitou lhes dar um conhecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Está em cima daquela fala de Jesus, né? Eu me vou, rogarei ao Pai, ele vos mandará um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo que eu tenho dito e que possibilitará conhecimentos que por ora a Terra não pode conhecer. Quer dizer, para termos conhecimentos mais avançados, cada vez mais avançados, nós temos que ter bases, nós temos que ter estruturas, conhecimentos anteriores que nos permitam avançar. Se não temos conhecimentos anteriores e queremos ir lá adiante, não vamos entender nada. Os antigos tinham um ditado que diziam assim, muitas pessoas querem começar por onde os mais terminaram. A pessoa quer começar lá na frente, onde o outro já se encontra. Só que o outro fez uma jornada para estar lá na frente. Ele já adquiriu toda a condição necessária para estar lá na frente. Então, por conta disso, é que nós temos que entender, de época em época, nos capacitamos mais, se assim nos esforçarmos, se assim desejarmos, evidente,
ou a vida vai nos empurrando aos trancos e barrancos para que a gente aprenda alguma coisa e nos capacitamos mais para um aprendizado cada vez maior, mais profundo, mais amplo, mais claro diante dos nossos olhos. É assim que naturalmente isso acontece na área do ensino, porque a pessoa faz uma pequena graduação no seu colégio, depois ela vai para uma faculdade, ela vai tirar uma licenciatura, aí ela vai para um mestrado, ela vai para um doutorado, um pós-doutorado, enfim, para cada passo desse mais avançado, ela precisou do substrato do passo anterior. E é isso que acontece com o espírito nas coisas do conhecimento do que transcende a vida, desses ensinamentos de Jesus. Nós precisamos de bases para conseguirmos entender mais aquilo que Jesus está nos dizendo. Eu mesma comentei já várias vezes de que eu tinha um desejo muito grande de ler a Bíblia. À época, a gente ainda não tinha acesso fácil. Antes da década de 60, nós não tínhamos acesso à Bíblia tão facilmente, não. Era para os iniciados, era dentro do clero, e nós não tínhamos essa possibilidade. E eu tinha essa curiosidade, eu queria ler. Até que eu ganhei. Acredito que na década de 70 eu ganhei uma Bíblia. Sim, abri por curiosidade, queria ler, confesso que não me ajeitei muito com a leitura. Faltava base. Faltava um pouco de clareza para ter entendimento. Aí, sim, eu conheci a doutrina espírita, o livro dos espíritos, e através de todos os ensinamentos que estão ali, me clareou a cabeça para eu poder ler aquilo tudo que estava registrado na Bíblia e ter uma compreensão maior dos fatos. Não é uma compreensão total, porque a cada dia que nós vamos fazer novamente a leitura, nós vamos descobrir as entrelinhas, vamos descobrir nuances que até então não tínhamos percebido, profundidades maiores, reflexões maiores, mas nós temos que estar fazendo isso constantemente, para podermos ter a visão cada vez mais ampliada. Então, Jesus não deu esse conhecimento completo, porque isso iria deslumbrar a pessoa em vez de iluminar. E é exatamente isso que acontece conosco. Se alguém fizer vamos assistir uma palestra, somos convidados a assistir uma palestra, e aquele palestrante tem um conteúdo fantástico. A gente olha e fica deslumbrada, a oratória perfeita, a linguagem, as colocações. Só que ele está falando grego, para quem não sabe grego. Ele está falando algo que a gente não consegue entender, porque nós não somos da área, não estamos preparados, não nos preparamos para aquele encontro, tendo elementos que nos desse a capacidade de entender o que ia ser proposto ali. Nós não tínhamos conhecimento. Então a gente fica deslumbrado, sim, com as palavras, com a oratória, com o que é apresentado, com o palestrante que tem lá o seu magnetismo e a gente fica maravilhada, porém não vemos, ficamos ofuscados por essa luz. Então não temos a autoiluminação com aquele conhecimento. Ele simplesmente nos deslumbrou, mas não clareou a nossa consciência para que pudéssemos aproveitar mais. Porque naquela época, se Jesus falasse, aquelas pessoas não o teriam entendido. Lembremos mais uma vez aquele momento de Jesus com Nicodemos, que era um doutor da lei, e que ele pergunta exatamente isso: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Ele começa a ver essa ideia do reino dos céus e ele gostaria de estar neste ambiente melhor. E Jesus diz a ele assim: é preciso nascer de novo. E ele se assusta. Mas Senhor, como eu, um homem velho, vou entrar no ventre da minha mãe? Como pode isso? Se você não consegue entender essas coisas da terra,
Porque a lei da reencarnação é um processo na Terra. Está fazendo parte da nossa natureza biológica. Hoje nós temos o Dr. Décio Iandoli, que tem palestras e livros a respeito de reencarnação como lei biológica. Então nós vemos, se essas coisas da Terra você não entende, como é que eu vou falar das coisas dos céus? Não temos elementos para ter compreensão suficiente. Então por isso ele não disse tudo mesmo, não clareou tanto a cabeça das pessoas, porque as pessoas não tinham elementos suficientes para ter clareza. Ele se limitou a colocar então essa vida futura como um princípio. Tem um reino dos céus. Eu vou para o reino dos céus. Existe um local chamado reino dos céus que você pode entrar. Então ele colocou como um princípio. Se você se comporta bem, você merece estar lá. Essa também ele colocou como a primeira lei da natureza e a qual ninguém pode escapar. É parte da evolução. Todos, sem exceção, a partir do momento que fomos criados por Deus, estamos na caminhada e temos um ponto para chegar. Todos nós, sem exceção. Todas as criaturas que estão na Terra. Todas chegarão no mesmo local, na mesma condição. Mais dia, menos dia. Então ninguém pode escapar. Você pode frear, por isso que diz que o espírito não retrograda. Ele pode até estacionar, mas ele não retrograda. Ele não pode voltar. Ele já conquistou conhecimentos e estruturas biológicas que lhe possibilitam o uso desses conhecimentos. Como voltar? Como não quero ter essa estrutura, não quero ter esse cérebro, eu quero ter o cérebro do primata? Não tem como. Não tem como. Nós podemos estacionar, porque não nos esforçamos de ir adiante, podemos então estacionar no ponto em que estamos. Mas, apenas isso. Mais hora ou menos hora, a vida vai nos empurrar para frente, porque não podemos estacionar muito tempo. Chega a hora em que temos que caminhar com a massa. A massa nos empurra, as situações da vida nos empurram para esse caminhar. E assim, Kardec então analisa e faz uma reflexão muito interessante, dizendo que todo cristão crê na vida futura. Bom, então vamos trazer para a nossa atualidade. Povos cristãos hoje, católicos, espíritas, evangélicos, de todas as formas, né, estão dentro da raiz judaico-cristã. Existem outras tradições que se aproximam, mas que não abraçam por total essas raízes da história judaico-cristã, de onde vem Jesus. Aceitam Jesus, entendem isso, aceitam como cristãos, mas não estão inseridos, foram surgindo ao longo do tempo. Então, da tradição, vem lá o cristianismo, né, como povo cristão, que depois vai fazendo as partições, aquilo que nós já vimos a respeito das religiões. Por conta disso, é que ele diz, todo cristão crê na vida futura. Então, os cristãos creem que ao desencarnar, ou ao morrerem, ao falecerem, ao findarem a vida terrena, aquela alma, aquele espírito, aquela pessoa vai para algum lugar. Seja o céu, o paraíso, seja um lugar, o purgatório, seja até o inferno, mas ela está admitindo que essa vida está continuando. E aí faz oração pelos mortos. Se não estivessem vivos, se não continuassem existindo, por que precisaríamos orar para eles? Outras vezes pedimos a eles a ajuda, momentos de prece, de oração, de algum culto dentro dessas religiões que evocam a ajuda desses mortos, das almas, dos anjos, dos santos, porque os santos foram pessoas que existiram na face da terra.
Então, por que iríamos pedir ajuda se teria se acabado com a morte? Então, nós estamos admitindo que eles continuam vivos em algum lugar, diferente da nossa crosta terrena, mas estão vivos e com possibilidade de intercâmbio, porque nós estamos pedindo ajuda ou estamos oferecendo ajuda. Seja pedindo ou oferecendo, há um trânsito aí de palavras, energias, vibrações, atenções, tudo isso está vigente. Por conta disso, é que então nós vemos essa questão de Jesus dizendo que o cristão crê na vida futura. E ele sabe dessa vida para onde vai. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga. É vaga, não tem uma ideia precisa, ou é incompleta, e é falsa em muitos pontos. E não é falsa porque alguém propositadamente falseou ao arrebanhar criaturas. Não, muitas vezes essa ideia que não é real, ela foi construída ao longo das experiências terrenas. Não, essa ideia falsa que não condiz com a verdade, ela está ali para nós, está na nossa vida, mas não que houve até intenção de alguma coisa ruim. A Cláudia perguntando, mas para os evangélicos batistas nós dormimos ao desencarnar? Olha, Cláudia, eu acho que você deveria perguntar a eles, porque, qual é o pensamento? Porque, na verdade, é um dogma estabelecido pela religião deles, que fala desse sono até o soar das trombetas, até a segunda volta do Cristo, até o momento do juízo final, onde todos vão acordar e vão prestar atenção. São dogmas da filosofia construída que eles abraçam como verdade. Então nós não podemos e nem devemos, né? Nem devemos nos ocupar apenas em entender e respeitar. Mas não devemos nos ocupar disso, porque são formas de pensar esta vida. E é interessante, mesmo dentro desse quadro que a Cláudia levantou, da questão de dormir ao desencarnar, significa que aquela criatura não morreu. O corpo morreu, ela está dormindo em algum lugar e vai acordar algum dia para continuar vivendo. Olha aí a imortalidade. Então não importa a forma como as pessoas estão dizendo, por isso que diz que o cristão, ele crê na vida futura, seja dormindo para acordar, seja em locais escuros para chegar até a luz, seja para aguardar um momento da ressurreição dos mortos, seja para o despertar de uma consciência, seja para atravessar um túnel de luz, não interessa a forma como cada um está pensando isso. Só que essas ideias todas são vagas, incompletas. Vamos lembrar lá os judeus, acreditavam nos anjos, não só acreditavam, como sabiam da existência, porque os relatos, um anjo anunciou a Maria, ela conversou com ele, o anjo falou lá com Isabel, o anjo esteve em tal lugar, e sabe até o nome do anjo, porque está registrado. O anjo Gabriel, se sabia o nome do anjo, é porque o anjo se identificou. Esse ser espiritual se identificou, ou até aquela questão de que Gabriel é um nome composto da função dele, El é sempre anjo, e seria um mensageiro da luz, um mensageiro de Jesus, aquele que traz a mensagem. Talvez Gabriel não fosse o nome próprio, mas fosse o título do tarefeiro, ou da tarefa que ele deveria executar, que era trazer uma mensagem. Não sabemos bem das tradições, mas tudo é possível a gente pensar. E aí nós vamos ver então Kardec analisando isso. Ele crê na vida futura, mas faz a ideia vaga, a ideia incompleta, uma ideia falsa até em muitos pontos. Não que tudo esteja falsificado dentro daquela filosofia religiosa, não. São pontos que precisam ser revistos.
E isso o que que gera nas criaturas? Para algumas, a crença, naquilo que ela entende como bom, como real, como verdadeiro, crença. Para outros, a questão da dúvida, mas será mesmo? Olha, continua, onde estará, como será? Dúvida. E para outros ainda, incredulidade. Ah, não acredito em nada dessas coisas, porque um fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo, então não acredito em ninguém. Pois é, são as consequências que nós acabamos observando desses ensinos todos. E o Espiritismo? O que ele diz de tudo isso, ou a que ele veio, a que ele se presta, para que ele surgiu? Diz Kardec, veio para completar o ensinamento do Cristo. Espera, então, o Espiritismo sabia mais que Jesus? Não é nesse sentido completar. O Espiritismo não veio completar a mensagem do Cristo. Ele veio completar o ensino de Jesus, porque Jesus disse, eu não posso ensinar tudo agora. Então esses espíritos missionários que vieram trazendo mais conhecimentos, não é que eles eram maiores que Jesus, eles eram os enviados. Assim como o anjo Gabriel, vieram trazendo a mensagem, completando aquelas lacunas no estudo que até então as pessoas não tinham condição de entender. O Espiritismo não criou nada, os espíritos que vieram não criaram nada. Eles vieram trazendo e completando esses buracos que haviam no conhecimento, no desenrolar do nosso entendimento. Então ele veio completar o ensinamento do Cristo quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Chegou uma hora em que a pessoa tinha conhecimento suficiente. Ah, então agora eu posso falar disso com ela. Agora ela entende. É como nós, né, os filhos, ainda crianças pequenas, fazem muitas perguntas e a gente responde apenas o suficiente para aquele momento. Não adianta você querer fazer um tratado filosófico para uma criança. Basta o que satisfaça a necessidade dela de conhecimento e ela vai sair feliz da vida entendendo o suficiente. Mais à frente, quando ela cresce mais um pouco, ela esbarra de novo com aquela situação ou algum questionamento que surge porque ela observou algo mais, ela volta na mesma toada para conversar. E aí então ela recebe uma informação maior sobre aquele fato. Algo mais claro, mais substancioso sobre aquele assunto. Ela está agora mais capacitada para entender. Então, assim também conosco, os espíritos criados por Deus, quando essa humanidade chegasse num ponto de maturidade para compreender mais esta parcela da grande verdade divina, que Jesus não pôde dizer naqueles instantes àquele povo, então agora o Espiritismo vem trazendo a mensagem do Cristo, aquilo que ele disse, olha, só quando eles tiverem condição, tá bom? Então, agora já tem condição, podem ir. Podem ir e leva mais essa parcela da verdade para que eles tenham este conhecimento. Assim, a vida futura não é mais um simples artigo de fé com o Espiritismo. Não é só mais uma questão de crença. Não é uma hipótese apenas. É uma realidade. Mas como nós podemos dizer que essa vida de mundo espiritual é uma realidade? Não é hipótese, não é crença, não será mesmo, não será? Através das comunicações mediúnicas, dos fenômenos mediúnicos, dos mortos que vieram trazendo o seu contributo, a sua informação, a sua palavra, para que nós pudéssemos então dizer, nossa, é verdade. Eles não morreram, eles continuam e estão mostrando para nós como é a história, o que acontece depois. Então, não é mais uma questão de fé, não é, porque é uma realidade. Não é mais uma hipótese, não, é um tratado que está diante dos nossos olhos, é uma afirmativa.
é uma realidade, a realidade material provada pelos fatos. Realidade material, porque ainda que no mundo invisível é material. Existe, é concreto, age, interfere, entra nas ondas de comunicação, interfere em aparelhos nossos, como dissemos ontem, computadores, celulares, televisões, na transcomunicação instrumental. Se não fosse material a onda mental, a imagem que eles estão mandando, como das torres de televisão ou de rádio, se isso não fosse, não poderia ser decodificado pelos nossos aparelhos. No entanto, está aí, a realidade material é provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases as peripécias vividas. São eles que vêm dizer, olha, eu me encontro assim, eu passei por isso. Daí aquela obra última lá, da codificação, que é não obras póstumas, o céu e o inferno, né? Justiça divina. Então, por conta disso, está ali registrado, são vários, na Revista Espírita, vários relatos, várias cartas, várias comunicações que foram registradas, e temos muito. Ontem ainda nós falamos daquele caso de Chico com a família do Greg, e tudo que transcorreu, que foi comprovado. Isso foi um relato daquela jovem mãe que trouxe através de Chico para a sua mãe que estava encarnada toda a informação para que aquela mãe soubesse como estava a família que desencarnou naquele acidente, como eles estavam vivendo. E aí acalmar o coração desta mãe e saber que estavam juntos, que aquele netinho que ela não chegou a conhecer aqui encarnado tinha nascido no mundo espiritual, estava nos braços da mãe dele. Tudo isso ela ficou sabendo. Mas como Chico ia saber de todos esses detalhes? Se não fosse a própria jovem a contar. E são tantos relatos com datas, nomes, eventos muito precisos, até letras, quando a própria justiça aceita por grafoscopia que aquela assinatura é mesmo da pessoa que estava desencarnada, que quando encarnada e agora desencarnada através de uma psicografia, isenta o amigo de um crime que não cometeu. É caso que está na Justiça do Brasil. Está lá. Então nós vemos as testemunhas oculares, estão trazendo os seus relatos. As descrições que eles fazem são circunstanciadas, contam todos os detalhes, são reais as condições da existência feliz ou infeliz, diz Kardec, dos que nela se encontram. Conta se está sofrendo ou se não está sofrendo, se está feliz, se está bem, se está aprendendo, ou se está ali ainda recebendo auxílio, se está feliz ou infeliz. E representa então a verdadeira justiça de Deus, essa vida espiritual, com cada um recolhendo exatamente aquilo que semeou, aquilo que plantou e aquilo que por direito lhe cabe. Então, posto que falamos dos judeus, da vida futura dos judeus, temos um outro item que é a realeza de Jesus. O título de rei, analisa Kardec, nem sempre exige o exercício do poder temporal. Esse título de rei nem sempre diz respeito a uma pessoa que na vida material teve acesso a um trono real, a um trono de nobreza. Não, existe a expressão rei em outras situações, qualificando outras situações que não são aquelas do poder de um trono, de um monarca, não é isto. É dado por consenso unânime aos que, pelo seu gênio, se colocaram em primeiro lugar, em alguma atividade,
dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. Então, veja bem, nós temos Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos. Música popular brasileira, música que marcou uma época, música que mudou a forma de cantar das pessoas. Então, de alguma sorte, ele recebeu um título unânime, foi atribuído a ele pela genialidade do seu cantar, da sua apresentação, da transformação que ocorreu no Brasil, né? Com os jovens no Brasil por conta da sua música. Vamos ver a expressão Rei Pelé. Rei Pelé. Por que ele recebeu esse título? Porque ele tinha uma forma de jogar futebol diferente de todo mundo, e ele fez mais gols que todo mundo. Ele era uma pessoa que os outros jogadores não conseguiam segurar. Ele tinha um jeito especial de ser diferente e que, com a sua qualidade, a sua aptidão, fez o Brasil feliz por tantas conquistas. Ganhou o título de rei. Então, nesses dois casos que nós estamos vendo, essas duas pessoas não eram monarcas, não eram reis de títulos, de tronos reais na face da terra. Nunca dirigiram um país como uma monarquia, não ocupavam esse posto, mas receberam títulos de reis por algo que fizeram e que mudou. Então, falando de Jesus, ele não ocupou, né, a realeza de Jesus não se prende a reinado terreno, por isso que o meu reino não é daqui. Ele tinha outras qualidades, outras intenções. Então, a realeza de Jesus nasceu do seu mérito pessoal. Foi dada a ele o título de rei, e ainda se coloca como rei dos reis. Quer dizer, ele era acima dos reis terrenos, porque os reis terrenos cuidavam de leis materiais. E Jesus movimentou todas essas leis materiais para bem conduzir as criaturas a um reinado de paz, de felicidade, de harmonia e de alegria. Então, meus amigos, temos muito a refletir. Vejam, é um capítulo relativamente simples do Evangelho, numa fala de Jesus, mas que nós estamos vendo quanto é importante entendermos esses pontos e por qual razão esse capítulo está praticamente abrindo o Evangelho. É para nos ajudar a entender tudo o que Jesus vem depois trazendo, tudo que os Espíritos estão trazendo para complementar essas falas de Jesus de forma a se tornarem entendíveis por nós. No nosso grau ainda de evolução tão precária, precisamos da ajuda para ver com clareza. Então nós agradecemos muito a companhia de hoje, aos amigos, e queremos amanhã, se Deus quiser, estar aqui com nossa noite da obra Pão Nosso, o Evangelho. E vamos encerrar hoje com a prece, a Bezerra de Menezes. A gente gosta muito e acha importante vibrar é preciso, né? Nós precisamos criar essa psicosfera mais próxima da lei de Deus, que é uma lei do amor. Todos precisamos mergulhar nessa psicosfera. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até amanhã, se Deus quiser. Muita paz a todos.